Obrigada, Flávia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vocês acabaram de acompanhar o painel sobre a evolução da computação quântica e os impactos no sistema financeiro. Nós vamos continuar falando de bancos digitais na trilha Inteligência Artificial, antecipa o desejo do cliente. O investimento em tecnologia para desenvolvimento dos canais digitais tem sido uma grande aposta dos bancos, o que garante aos clientes a possibilidade de resolver sua vida financeira de forma 100% digital. E afinal, se o cliente é digital, todo banco também é digital, não é? Essa é uma grande oportunidade para se conhecer melhor os clientes, que novos canais e novas formas de antecipar as demandas dos consumidores estão sendo desenvolvidas. É o que nós vamos saber daqui a pouquinho, nesse painel, e para participar aqui com a gente, eu já chamo ao palco aqui o nosso primeiro convidado, Júlio César Volpi Sierra. Júlio, por favor, acomode-se. Júlio é vice-presidente da rede de varejo da Caixa. Prazer recebê-lo aqui no Febrabantec. Convido também o Fernando Contop de Oliveira, CIO na diretoria de cartões, IT e Marketplace do Itaú Unibanco. Seja bem-vindo. Marcelo Flora, sócio do BTG Pactual, por favor, pode se sentar. Muito bem-vindo. Jolivan Galvão Filho, CTO do Next. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo vocês também, obrigado pela audiência e você que nos assiste aqui pela internet. Eu vou fazer já minha primeira pergunta aqui de cima, né? Eu quero começar com um questionamento para todos vocês, né? Eu gostaria que você começasse a responder o painel. Todo banco é digital? É a pergunta que eu fiz aqui nessa abertura, porque a gente sabe que nesses 2 últimos anos a transformação exponencial, porque passaram os bancos para atender de forma remota os seus clientes, quebrou um pouco essa classificação. Mas quero ouvir a opinião de vocês. Vamos começar com o Fernando, pode ser? Pode ser sim. Mona, prazer, super prazer estar aqui com vocês, com meus colegas aqui. Acho que para a gente falar um pouco sobre bancos digitais, vale a gente falar um pouco sobre empresas digitais, né? O que são as empresas digitais? E a gente fala muito sobre tecnologia, nós estamos aqui no Febrabantec, mas uma empresa digital, no fundo, aqui tem transformações culturais muito importantes, né? Uma abordagem muito focada, são times que têm modelos de trabalho que são compostos por muitas especialidades e que trabalham de verdade com um olhar para o cliente bem diferente do que empresas tradicionais fazem, né? Elas nasceram já num mundo onde você trabalha e você cria, a partir da necessidade dos clientes, você cria soluções diferente de uma abordagem tradicional de você criar soluções e tentar vendê-las, né? Então, com esse contexto aqui, a gente vê hoje aqui que o mercado aqui nosso, né, a indústria, está evoluindo sim nesse sentido, né? A gente vê todos os players aqui, sejam pelos neobanks, os bancos incumbentes aqui também, evoluindo nessa direção, né? Se tornando empresas digitais que falam muito mais com o cliente, usam dados para poder conversar com o cliente e se antecipar às necessidades, mas certamente ainda tem um caminho para isso, né? Então a gente vê grandes evoluções nesse modelo, a gente vê bancos evoluindo muito. Ainda tem um caminho grande em dados, especialmente, eu diria, na nossa indústria, para a gente conseguir servir melhor os clientes e, de fato, todo mundo se tornar digital. Estamos no caminho, acho que ainda tem uma trilha a ser percorrida aqui para todos nós. Obrigada, eu passo a mesma pergunta para o Júlio agora. Júlio. Obrigado, Mona, bom dia a todos que estão aqui conosco e os colegas que estão aqui no painel. Mano, eu acho que todo banco é digital e precisa ser digital na medida que ele olha para o seu cliente e o seu cliente requer essa abordagem digital, né? O colega aqui, Fernando, trouxe isso de maneira muito clara. Acho que quando a gente coloca o cliente no centro da estratégia, não tem como nesse momento um banco não estar numa rota de se tornar digital mesmo, os bancos incumbentes ou aqueles que tinham uma experiência exclusivamente física. Nós, na Caixa especificamente, acho que a gente tem uma realidade, de certa forma, um pouco digital, se eu pudesse assim dizer, uma vez que a gente, né, por conta da característica do público, a gente tem ainda uma demanda marcada nas agências, uma demanda marcada nos demais pontos de atendimento que a gente tem, mas mesmo assim, a experiência mais recente que a gente tem, a partir da própria pandemia, nós fomos de certa forma, muito protagonistas desse momento de bancarização e digitalização,
trazendo inclusive para dentro do mercado financeiro e do mercado bancário, aí, da relação bancária, um grupo significativamente de pessoas, né, de brasileiros e brasileiras que nem sequer estavam nesse mercado e já entraram nesse mercado pela porta digital, né? O nosso aplicativo conseguiu trazer para dentro do nosso relacionamento cerca de 38 milhões de pessoas que sequer tinham conta em banco. Então, acho que tem aí um caminho, e esse caminho precisa ser percorrido, né? Acredito que todo mundo pense dessa mesma forma. Esse caminho precisa ser percorrido sempre a partir da perspectiva do cliente, e acho que esse é o centro que a gente precisa buscar sempre. Obrigada. Eu estou com um probleminha aqui no áudio, mas eu te ouvi, porque você está aqui bem próximo a mim. Eu vou pedir para que o Marcelo agora responda a minha pergunta, né? Se você acha que depois da pandemia essa classificação de banco digital e não digital, ela se acabou, e se todo banco é digital. Não, primeiro, bom dia a todos, um prazer estar aqui, satisfação enorme, obrigado pelo convite e por participar aqui do grupo com os colegas. Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente está passando por um ambiente de muito forte inovação, a velocidade da mudança tem sido cada vez maior. Acho que a gente somos aqui privilegiados de estar vivendo esse momento, né? A gente, quando olha a história, as inovações elas levavam muito tempo, né? Quando você vê quanto tempo levou para a TV alcançar 1 milhão de usuários, né? Quando você compara com a experiência dos aplicativos mais recentes, é muito mais rápida a velocidade. Então, mais uma vez, acho que a gente aqui tem que todos aqui temos que nos sentir muito privilegiados de poder assistir isso tudo, né? O que aconteceu desde o advento do iPhone em 2007, 2008 para cá, é de fato uma transformação. Acho que sem dúvida nenhuma a evolução da tecnologia tem forçado a disrupção de vários setores, né? Talvez o setor financeiro tenha sido um dos últimos a ser impactado por conta da regulação muito forte, mas no nosso caso lá, BTG Pactual, a gente também, lá em 2014, iniciou uma iniciativa puramente digital, né? Era o BTG Pactual Digital, e agora em fevereiro desse ano a gente tomou a decisão de encerrar essa marca e usar a marca mãe do banco, BTG Pactual, que vai um pouco na linha do que você mencionou, né? Hoje em dia não existe mais essa divisão entre físico e digital, é tudo digital, porque no final das contas a gente está nós aqui como instituição estamos concorrendo com empresas de tecnologia e os consumidores, né, os clientes, eles começam a ter como expectativa, né, dos nossos serviços, né, a mesma experiência bacana que eles têm com Uber, com Airbnb e outras empresas. Então, a gente não tem outra alternativa a não ser desenvolver uma oferta que seja digital, que é a forma mais fácil do cliente te acessar. Jolivan. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, bom dia a toda a plateia. Olha, hoje, pegando um gancho do que o Júlio comentou, praticamente todas as pessoas hoje são digitais. Então, sim, todos os bancos são digitais. E quando a gente pega números, por exemplo, como o Banco Bradesco, 98% de todas as transações são feitas em canais digitais, não tem como não dizer que todos os bancos não são digitais. Agora, a diferença talvez que aconteça é que os bancos incumbentes têm todo o complemento da rede física, que possibilita outros tipos de negócios e outro tipo de experiência. Agora, quando falamos de um banco digital como o Next, ele nasce 100% focado na experiência digital, sem ter o complemento da rede física, e muito orientado nessa visão centrada do cliente, onde a gente dá a experiência mais sem fricção possível para que todos possam, com poucos cliques no seu app, conseguir ser atendido, transacionar, consumir produtos e serviços e novas experiências. Acho que esse talvez seja o grande diferencial. E os últimos anos, acho que teve um gancho que é super importante. Nós tínhamos antes muito uma visão de que os clientes digitais eram muito jovens. E a gente viu com a pandemia, principalmente com movimentos como, por exemplo, a conta, toda a movimentação da parte de reembolso foi feita pela Caixa, que hoje atende todas as gerações, dos mais jovens, crianças, adolescentes que acessam, por exemplo, o Next Joy, até os mais experientes, que a gente diria que são millennials experientes e digitais também. É importante tudo isso que vocês falaram, mas a gente ainda ouve por aí, mas Mona, esse banco é digital? Aí eu falo,
todo banco é digital. Acho que é uma crença, porque alguns bancos nascem digitais de que talvez os antigos, os mais tradicionais, não sejam, né? Então eu perguntaria também novamente para todos vocês, em relação ao Open Finance. Será que o Open Finance ele vai dar essa maior visibilidade de que todos os bancos são de fato agora digitais, porque o consumidor também virou digital? E aí começo pedindo para o Júlio responder. Sem dúvida, Mona. Eu acho que o Open Finance ele abre uma perspectiva para que os bancos acelerem esse processo de digitalização. Poder viver a partir de uma nova era. A gente viu agora recentemente o quanto o Pix, para fazer uma analogia, não da mesma forma, mas o quanto o Pix revolucionou o modo como as pessoas no Brasil fazem transferência de recursos entre si e como ele abriu as portas, e ajudou nesse processo de digitalização. Eu acredito que a barreira que o Open Finance vai aos poucos agora e se acelerando cada vez mais, também romper para o nosso sistema como um todo é na mesma proporção que o Pix, uma vez que as pessoas forem se habituando, que elas podem compartilhar seus dados entre as instituições, que elas podem acessar produtos e serviços mais adequados sem começar um relacionamento do zero. E também nós, do ponto de vista do lado de cá dos bancos, fomos oferecendo produtos e serviços centrados nesse cliente e podendo usar essas informações de maneira compartilhada. Sem dúvida, a Open Finance vai acelerar e muito essa dinâmica. A gente tem, obviamente, eu sempre busco trazer essa perspectiva do cliente, porque a gente tem na Caixa um pouco da forma como o Jolivan trouxe, um hall de clientes aí que vai desde aquele que está se bancarizando agora, chegando no mercado, ou com uma necessidade de apoio, de orientação financeira, até o cliente mais esclarecido ou com maior capital, maior potencial de investimento. É óbvio que a gente tem um desafio de tornar esse Open Finance, não é acessível do ponto de vista de disponibilidade, mas é acessível do ponto de vista de que o cliente possa entender os benefícios que ele tem ao acessar o Open Finance, ao aderir, ao compartilhar essas informações e ao conseguir, nesse grande marketplace do sistema financeiro, encontrar produtos e soluções e serviços adequados à sua necessidade. Perfeito. Peço então para prosseguir o Marcelo, por favor. Não, acho que nesse sentido o regulador, o Banco Central, está de parabéns aqui no Brasil. Acho que o Open Finance, ele de alguma maneira empodera o consumidor final, o cliente, os dados são do cliente e eu acho que isso é muito importante. Não só o Banco Central, mas isso está sendo acompanhado pela SUSEP no Open Insurance, então acho que essas são iniciativas que são muito positivas porque tendem a tornar mais fácil a migração, ou o desejo do cliente de escolher o melhor prestador de serviço, a melhor instituição. Enfim, então acho que a gente tem uma grande expectativa no banco. É natural que para players entrantes isso seja ainda uma oportunidade ainda mais significativa e interessante. Então estamos muito dedicados e empenhados em fazer com que o Open Finance, o Open Insurance, o Open Investment sejam um sucesso. Continuando, Jolivan. Olha, nós do Next acreditamos que o Open Finance é uma excelente oportunidade. E além do que o Marcelo comentou, acredito que o grande benefício para o cliente do Open Finance é que a gente vai possibilitar, com a consolidação das informações que forem cedidas, usar muita inteligência para a gente poder ofertar a melhor experiência para o cliente. Produtos personalizados. Acho que esse é o grande diferencial que a gente tem com a possibilidade de explorar o Open Finance. Colocar na prática toda essa parte de inteligência, de todo esse uso do dado para entregar a melhor experiência para o cliente. E quem tem só a se beneficiar são os nossos clientes, que vão ter cada vez mais ofertas personalizadas e vai poder ter a liberdade de escolher quem entrega a melhor experiência para ele, sem fricção, de uma maneira muito mais fácil, consolidando num único lugar produtos, serviços financeiros, investimentos, seguros e assim vai. Eu gosto muito do olhar aqui do pessoal do Next, assim como o Júlio trouxe acho que um ponto super relevante aqui, que tem que ser bom no final do dia para os clientes, Então, o Open Finance ele ajuda na digitalização na medida que a gente consiga alavancar justamente os dados para oferecer alguma coisa adicional ao cliente final. Como é que eu ajudo uma pessoa, ao ter mais dados dessa pessoa, a conseguir crédito? Ou aumentar a sua capacidade de aquisição de crédito, ou para ela se restabelecer
no seu dia a dia aqui, na gestão das suas contas, das suas finanças, porque às vezes nem todo mundo tem essa educação financeira e acho que é um papel nosso, né, conseguir, através agora dessa possibilidade de ter acesso a mais dados da vida financeira das pessoas, conseguir ajudar essas pessoas a de fato construírem uma vida financeira melhor, mais saudável, e o uso dos dados para isso vai ser fundamental. Então acho que a gente tem um desafio ainda pela frente aqui de primeiro as pessoas perceberem o valor, como o Júlio colocou aqui, assim, puxa, por que eu deveria compartilhar o meu dado? E um segundo muito associado à segurança de como é que as pessoas se sentem seguras ao fazer isso, né? Ela tem que ver que existe de fato algo que ajuda essa pessoa no seu dia a dia, mas que também é seguro compartilhar o dado, né? Acho que a gente vive um momento bastante intenso quando a gente fala de cyber, de vazamento de informações. Acho que tem um desafio da nossa indústria para ser superado aqui na conversa de Open Finance, de trazer também esse componente da segurança, das pessoas se sentirem, elas terem a percepção de que de fato é seguro fazer isso e que no final do dia elas estão conseguindo um produto melhor, né? Elas estão conseguindo mais crédito, elas estão conseguindo algo que faz mais sentido e ajuda essas pessoas no seu dia a dia, né? Fernando, aproveitando para emendar com você já na próxima pergunta, os serviços, né? Tem investimento, transferência, Pix, seguros, tem algum serviço que está faltando aí para completar a jornada digital do cliente? Legal, Mona. Acho que sempre tem, tá? E eu vou voltar muito na questão de experiências digitais, elas têm que ser, assim, muito fluídas e simples, e sempre tem coisa para complementar, né? Então, eu daria 2 exemplos aqui que acho que as pessoas ainda têm dificuldades na indústria em se servir, de novo, em como construir um caminho para acesso ao crédito. Nem todo mundo tem acesso ao crédito. Então, como é que a gente ajuda as pessoas a construir esse caminho, né? Elas se ajudar a conquistar o crédito. Isso daqui hoje não é algo que é amplamente distribuído ou tem algo muito estabelecido que funcione muito bem. As pessoas que já têm um pré-aprovado nos modelos atuais ou conseguem um crédito, conseguem. Quem não consegue, como é que a gente ajuda, né, as instituições financeiras contribuem para que essa pessoa conquiste o acesso ao seu crédito, ou aquelas que têm, né, alguma questão de, inclusive de dívidas, né? Se a gente olhar aqui, nosso país hoje tem 59 milhões de brasileiros têm de alguma forma algum tipo de dívida, algum tipo de, seja uma restrição no Serasa ou alguma coisa do tipo. Como é que nós construímos serviços que ajudem as pessoas a entender como é que ela constrói, ela se reinsere no mercado de consumo, né? São pessoas que não necessariamente sabem como fazer isso daqui. Provavelmente nós do setor aqui vamos saber, mas acho que é um papel nosso aqui junto à sociedade fazer. Então, eu acho que existem serviços, sim, financeiros importantes que ajudam as pessoas a construir esse caminho, tanto para se reinserir no mercado de consumo, quanto a ter acesso ao crédito, que precisam ser complementados. E eu finalizaria aqui, indo um pouco além também de serviços financeiros, né? Acho que eu brinco aí com a turma que ninguém acorda de manhã falando, cara, eu tô com uma vontade de pegar um empréstimo hoje, eu tô com uma vontade de pagar o meu boleto ou a fatura do cartão. As pessoas, no final do dia, elas estão buscando algo que de fato é algo como fazer uma viagem, como adquirir um bem, né? Fazer alguma coisa, conquistar algo da vida. Acho que a gente hoje se insere na vida dos clientes num momento já muito final, num estágio onde você está entrando com meios de pagamentos, você não ajuda o cliente no momento desde o início, né? Então, acho que tem outros serviços que vão, eu diria, além do serviço de banking puro, que tem um espaço a ser ocupado, sim, para de novo ajudar os clientes nessa vida digital aqui de todo mundo. Sem dúvida, Fernando. Eu gostaria agora de explorar um pouco mais outro ponto aqui com o Júlio. Nós sabemos que a digitalização dos bancos já democratizou bastante o acesso às contas bancárias pelo país, sobretudo na pandemia. E agora eu queria que o Júlio falasse um pouco desse número de novos bancarizados nos últimos 2 anos, né, em razão da Covid-19, da pandemia. Para receber seus benefícios foram incluídos no sistema financeiro muitas pessoas, né? E esse contingente agora passa a ter acesso a vários serviços que não chegava antes até eles. Como é que é possível continuar esse processo, né? Que graças à estrutura robusta do sistema financeiro foi possível reagir em tão pouco tempo. Como é que foi? Eu queria que você contasse um pouquinho isso para a gente, Júlio.
Legal, mano, obrigado. O Fernando falava aqui no final, né, de que ninguém acorda com vontade de ir no banco fazer alguma coisa. Eu estava lembrando, acho que eu falei isso algumas vezes já para o meu time da rede de varejo da Caixa, nos desafios que a gente tem no dia a dia e a importância que a gente tem de ajudar o cliente nesse sentido. Isso é muito bacana, me lembrou dessa história. Bom, essa questão da democratização do acesso, né, aos serviços financeiros e da bancarização de pessoas, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes cases que a gente tem positivos da pandemia, né? Um dos grandes resultados positivos e legados, se a gente pode dizer assim, que nós conseguimos conquistar ao longo desse tempo de enfrentar esses grandes desafios. Eu falei agora há pouco, né, nós conseguimos só a Caixa nesse período trazer para o sistema bancário e iniciar relacionamento, o primeiro relacionamento bancário de 38 milhões de brasileiros. Como que isso tudo começou? Nossa, né? 38 milhões? 38 milhões de brasileiros. No primeiro ano eu tinha na cabeça 10 milhões, que o Pedro falava, né? Já chegou agora a 38 milhões de brasileiros. Esse é um número fantástico. E como isso tudo Novos começou? Entrantes. Novos entrantes. Como isso tudo começou? Né? Os nossos times, eles já vinham desde o começo de 2019, né? Tanto a equipe que cuida especificamente aí do desenvolvimento e de pensar os novos canais, a forma de o cliente fazer a interação com a Caixa, quanto o valoroso time de tecnologia que a gente tem dentro do banco, eles já vinham construindo um aplicativo que tinha por objetivo levar o acesso a banco a esse público de menor poder aquisitivo ou que estava mais distante do sistema financeiro. A gente tinha uma série de desafios, né? Nosso aplicativo de banking convencional, ele era bastante pesado do ponto de vista de espaço que ele ocupava, de processamento dele, tinha ali um desafio de melhoria e esse desafio foi sendo realizado. Hoje ele já entrega um serviço fantástico para os nossos clientes, sem dúvida nenhuma, mas para o cliente não bancarizado, a gente precisava oferecer um serviço que realmente fosse fácil de usar, fosse simples, ocupasse pouco espaço na memória do celular, que pudesse falar com o cliente do jeito que o cliente fala, do jeito que a pessoa, né, na verdade ainda nem era nosso cliente de certa forma, mas do jeito que a pessoa fala ali para resolver todas as suas situações do dia a dia. E o nosso time vinha desenvolvendo e buscando aí esse aplicativo que estava em desenvolvimento, que era o Caixa Tem. Um aplicativo baseado em conversas, né, estruturado aí nos moldes de outros aplicativos em outros mercados, como a China, e entre outros, mas muito arrojado e muito à frente de vanguarda para aquele momento, para o nosso mercado como um todo. Quando a pandemia chegou, nós enxergamos ali uma grande oportunidade, era o canal que nós tínhamos, para poder viabilizar a distribuição de todos os benefícios naquele momento. A gente tinha lá o auxílio emergencial, a gente tinha um momento, né, pessoas que estavam privadas por conta das políticas de lockdown e etc., de poder circular, de poder exercer sua atividade muitas vezes informal e empreendedora, e que nós precisávamos fazer chegar a essas pessoas também esse auxílio emergencial do governo federal. E os nossos times foram incansáveis, né? Eu me lembro a época aí dos times de canal, de produto, de tecnologia, de novo, um time fantástico ali, dedicado 24/7, buscando fazer com que aquele aplicativo que estava sendo desenvolvido, na verdade, chegasse à população, e chegou. Hoje nós temos lá 120 milhões de clientes, né, dos quais 38 milhões foram novos entrantes que acessaram o sistema financeiro pela primeira vez, tiveram uma conta de poupança social digital aberta, acessaram produtos e serviços, puderam e podem ainda hoje fazer PIX, contratar seguros voltados para esse público, fazer investimentos, né, microinvestimentos voltados para esse público, agora cartão de crédito, entre outros tantos produtos e serviços que a gente possa oferecer. Qual foi o maior desafio? O celular? A internet? Foram vários desafios, Mona. Acho que o celular, a internet, a conexão, a própria jornada, né? Acho que o nosso time se preocupou muito nesse modelo conversacional de fazer uma forma que o cliente não tivesse aquele receio de banco, porque as pessoas, né, principalmente quando a gente desce até a grande camada de não bancarizados e de clientes que têm aí essa grande oportunidade de acessar o mercado financeiro, elas têm também, por outra ponta, um certo receio. Banco é difícil, banco é burocrático, banco não é para mim, eu tenho vergonha de entrar numa agência bancária. A gente se deparou com isso, né? Uma coisa é você falar isso aqui em São Paulo, outra coisa é você ir
né, para o interior do norte, do nordeste, mesmo do sul, do centro-oeste, a gente tem ilhas nesse sentido de população que tem essa resistência da agência. Então a nossa preocupação e nosso desafio sempre foi fazer com que o cliente enxergasse ali a credibilidade que a Caixa tinha, né, o acesso a um bem essencial naquele momento, que era poder receber o auxílio, que para muitas famílias foi a única forma de passar pelo período da pandemia, mas de estabelecer uma relação de confiança e começar a estabelecer um relacionamento bancário propriamente dito. Né? Hoje o nosso grande desafio daqui para frente é complementar esse portfólio, né? É favorecer cada vez mais a jornada desses produtos. Né? Ontem nós lançamos uma causa bastante importante, que é o Caixa para Elas, uma defesa da causa da mulher dentro do serviço financeiro, dentro do sistema financeiro, e o nosso time já colocou no Caixa Tem aí a possibilidade de a mulher acessar uma gama de produtos e serviços financeiros, mas também de promoção do empreendedorismo, de prevenção à violência contra a mulher, abrindo um pouco esse leque de oportunidades que a gente tem. Acho que esse talvez o desafio do daqui para frente, aí fazendo com que cada vez mais as pessoas vejam nesse aplicativo, nesse canal, nessa porta de relação com o mercado financeiro, a forma de se relacionar com o banco e de poder progredir, de poder ascender com o apoio que o sistema financeiro pode lhe fornecer. Perfeito. Depois eu queria que você falasse um pouco mais desse Caixa para Elas, porque como é uma novidade, foi lançada ontem, vamos deixar isso aqui para o finalzinho então, tá? E agora a pergunta para o Jolivan. O aumento de clientes dos bancos nativos digitais, vamos chamar assim, porque nós estamos vendo aqui que não dá mais para fazer essa diferenciação entre os bancos tradicionais, físicos, em relação aos produtos e serviços oferecidos pelos bancos digitais, né? E tudo isso cresceu exponencialmente para todo mundo. Por isso, então, Jolivan, eu pergunto a você, quais são os próximos passos? O Marketplace é o caminho a ser seguido? Que serviços são passíveis de serem incorporados para uma entrega melhor para a jornada do cliente? Bom, vamos lá. Nós do Next, a gente acredita que cada vez mais nós vamos oferecer serviços não só financeiros, mas como não financeiros também. E o Marketplace é um deles. Hoje, por exemplo, dentro do Next, a gente tem uma operação de Marketplace, são mais de 100 sellers diferentes, com mais de 500 mil SKUs de produtos disponíveis lá para poder fazer a aquisição, com mais de 30 tipos de categorias diferentes. Mas ele é um ponto. Espera aí, a gente está na internet, tem muita gente ouvindo a gente, traduz esses termos que você acabou de usar. No nosso Marketplace hoje, a gente oferece para os nossos clientes condições super bacanas de adquirir qualquer produto. São mais de 500 mil produtos disponíveis para que eles possam fazer essa aquisição. E com preço justo, com possibilidade de cashback, para poder complementar a melhor experiência. E por que disso? A gente acredita muito fortemente que cada vez mais as experiências do nosso dia a dia, as microtransações que a gente faz no dia a dia, elas têm que ser de certa forma atendidas. O que como significa na prática? Hoje, quando nós acordamos, normalmente, a gente se direciona ao trabalho ou à escola, depois temos o período do almoço, retornamos ao trabalho, à noite retornamos para os nossos lares, aos fins de semana, em geral, nós temos iniciativas de lazer, entretenimento. Durante todo esse processo que a gente faz no nosso dia a dia, nós temos uma série de microtransações que a gente faz. Aquele que conseguir oferecer experiências que façam que a gente tenha a melhor experiência nesse nosso dia a dia, nessas jornadas que a gente tem durante o dia, vai conseguir oferecer e ser o companheiro dos nossos clientes. Isso vai se passar a ser um ecossistema. A gente vai ter cada vez mais transações dentro do nosso app ligada à viagem, ligada a transporte, ferramentas que facilitam a produtos e serviços financeiros, entretenimento, tudo isso que faz parte da nossa experiência diária vai ter essa interligação com o sistema financeiro. A gente não vai conseguir dividir mais isso. É aquilo que o Fernando comentou, né? Ninguém acorda querendo só pensar em serviços financeiros. Na verdade, o que a gente quer é realizar problemas ou desafios que a gente teve no passado, viabilizar transações no presente, antecipar sonhos e desejos do futuro. E o papel da instituição financeira é criar mecanismos e experiências que a gente possa ofertar isso para os nossos clientes. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui desse atalho. Seria como se você fosse comprar um ingresso para o
Grupo Corpo, em vez de passar pelo Simpla, você já vai lá no seu Já vai lá banco. dentro do seu banco, já faz já a compra, clica. já ganha o cashback, já tem... Vou chamar meu Uber para vir aqui para o Febraban Tech, já no próprio banco, ou seja, vou Sim. comprar minha passagem de viagem, não preciso passar lá pelo CVC ou pelo voar lá, decolar.com, já clicando no já próprio usa seus app. pontos, já entra no app do banco, já compra, já ganha o seu cashback. E mais, as jornadas vão estar cada vez mais integradas. Então, por exemplo, experiências como a gente poder fazer roteirização. Nós vamos ter um evento à noite. Você, pelo app do seu banco, vai poder já pedir o Uber, reservar o restaurante, fazer o pagamento do restaurante e depois, dependendo se for um jantar romântico, até comprar um mimo para o seu cônjuge aí, para quem estiver dentro desse evento. Então, assim, cada vez mais essa experiência integrada vai estar disponível para os clientes. Desde que o algoritmo não faça essa roteirização, né, do seu dia. É verdade, é verdade. Mas dados e vai ter muita importância nisso, para a gente poder fazer essas ofertas cada vez mais personalizadas e oferecer diferenciais e vantagens para os clientes. Legal, muito legal. Vou direcionar agora minha dúvida para o Marcelo, né, que eu acredito tem experiência no dia a dia um pouco mais diferente. Os clientes do BTG Pactual, Marcelo, buscam investimento e gestão de patrimônio. Esses clientes já estão mais habituados aos serviços 100% digital? Existe também uma abordagem diferente conforme a faixa etária e o poder aquisitivo desse cliente? Com certeza. Eu acho que o nosso desafio ele não é diferente aqui do desafio dos demais bancos, né? Na verdade, acho que a tecnologia, esse ambiente de inovação que a gente está vivendo, ele tem se traduzido numa oportunidade muito interessante, né, para o banco, né? A gente vem de um ambiente aqui onde a distribuição de produtos e serviços financeiros ela sempre foi muito dependente da agência física, né, como um hub de cross-selling e tal. E isso durante muito tempo significava uma barreira de entrada, né, a criação dessa nossa capacidade de distribuição. Então a gente tem se beneficiado bastante, né, desse desenvolvimento de tecnologia. Agora, os clientes de maneira geral eles têm níveis distintos de conhecimento, né, de hábito, de uso de tecnologia. Então, a gente tem procurado se dedicar bastante, né, ao uso de mídias sociais. A gente hoje tem mais de 500 mil seguidores no YouTube, no Instagram. São coisas que seriam inimagináveis, né? A gente começou essas iniciativas ali por volta de 2017. Era algo muito novo para o banco, né? O banco, né, como na sua atuação tradicional, convencional como banco de investimento, a gente sempre procurou desenvolver o relacionamento com os clientes de maneira pessoal, né? O evento ele era um evento dentro do banco, era um almoço com o cliente, a gente visitava o cliente em casa, recebia o cliente no banco, enfim, então isso mudou bastante, né? A gente teve que investir mais de R$1 bilhão em tecnologia para que a gente conseguisse oferecer esse pacote de soluções, né? Abertura de conta 100% online, para vocês terem ideia, no mês passado mais de 80% das contas foram abertas em menos de meia hora. Agora a gente mede a velocidade de abertura de contas a cada 15 minutos. Né? Então, isso até 2014 era um formulário em papel, né? E levava pelo menos mais de uma semana para a conta ser aberta. Então a gente conseguiu avançar bastante nisso. Acho que a gente ainda tem um desafio que não é tecnológico, mas também de disseminação da educação financeira no Brasil. Acho que pelo histórico de taxa de juros muito alta aqui no Brasil, a gente acabou fazendo com que a sociedade, né, de maneira geral, se acostumasse ali com aquele investimento ali no CDI overnight, né? E acho que os momentos em que a gente testou taxas de juros mais baixas serviram para a gente experimentar aqui um pouquinho do que a gente vê acontecer nas economias mais desenvolvidas, né? Que é aquela sensação do dinheiro queimando na mão, né? Esse tipo de ambiente ele é super propício para o nosso negócio, né? De novo como entrante. A gente acha que tem algumas funcionalidades que a gente precisa evoluir, né? Especificamente na parte de investimentos, né? Eu acho que o tema de investimento offshore, né? Investimento especialmente no mercado americano, tem ganho muito espaço, né? Acho que a gente está relativamente defendido, né, pelo câmbio
pelo dólar muito valorizado e em função também dessa perspectiva de eventual recessão na economia americana, inflação alta no mundo inteiro. Mas eu acho que, voltando para um cenário de maior normalidade, o interesse pelos ativos americanos, né, ele tende a ser muito forte. Então, a gente acredita que nos próximos 12 meses a gente vai ter a plataforma de investimentos online funcionando, né, viabilizando que os clientes consigam ter ativos tradeados na Bolsa Americana, possam ter um cartão de débito em moeda estrangeira, né? Então, isso tudo são funcionalidades que a gente tem procurado se dedicar bastante. Nessa parte dos marketplaces, né, que o Jolivan mencionou, a gente vê isso como uma tendência, né? A gente vê os varejistas andando na direção dos bancos, adicionando contas de wallets, contas de pagamento, né? Você vê o Mercado Pago, PagBank, coisas desse tipo, andando na direção dos bancos, e a gente vê os bancos também andando na direção dos varejistas com esses marketplaces, né? Nesse ambiente, a gente tem procurado se dedicar menos dentro da marca BTG Pactual. Isso é algo que dentro do nosso conglomerado financeiro é um mandato mais lá do Banco Pan, né, que é ali focado vamos dizer assim, a estratégia de monetização é o crédito, né, todo o chassi do banco sempre foi voltado para o cliente que tem interesse em crédito, seja o crédito de automóvel, seja o crédito consignado e tal. Então ali a gente tem procurado, teve a aquisição da Mosaico recentemente, que vem justamente para tentar endereçar esse tema, mas aqui no BTG Pactual o principal desenvolvimento, eu te diria, que é na direção dessas soluções que vão viabilizar que o cliente brasileiro aqui consiga ter um cartão de débito lá nos Estados Unidos, consiga eventualmente pagar o condomínio de um imóvel que está lá em Miami, em Nova York, e que consiga ter uma plataforma de investimentos que ele consiga desenvolver. Isso tem acontecido com o Itaú, né? O Itaú acabou de fazer uma aquisição aqui, uma participação relevante na Avenue. Então, é dessa maneira que a gente tem procurado se posicionar. Nosso tempo agora já está quase terminando, mas o Marcelo tocou aqui num ponto que eu gostaria de abordar nessa última rodada com todos. Os profissionais estão acompanhando essa revolução tecnológica dos bancos, certamente, né? O mundo está sofrendo um apagão de profissionais especializados em TI, em tecnologias. Marcelo, você já começou a falar um pouquinho, então eu vou deixar você por último, mas eu vou pedir para que o Jolivan, que falou de todos aqueles atalhos que a gente vai ter no app do banco, né, que vai poder comprar bilhete de avião, o Uber, acionar e pagar já o jantar da noite, enfim. Como fazer isso? A gente sabe, né, que tem um apagão no mundo, né? Ontem, conversando com o Volpini, ele me disse, olha, Mona, é só no Brasil 400 mil, mas no mundo é 400 milhões. Eu falei, não é possível, é tudo isso mesmo. Então, como é que se desenvolve tudo isso, essas plataformas, esses apps? Quais são os desafios? Começo por você, Jolivan, e a gente vem seguindo. Bom, esse é um desafio mesmo. Perdão. Essa oferta e demanda está realmente descasada. A gente tem um problema muito sério de acesso de mão de obra. Mas acredito que dois fenômenos têm que acontecer para que a gente possa, de alguma forma, tentar mitigar um pouco esse problema. Acho que o primeiro deles e o principal é instituições como nós, empresas de tecnologia, de certa forma capacitar as pessoas a terem acesso e serem profissionais de tecnologia. Por exemplo, hoje nós temos um programa bem legal lá dentro do Next, junto com a Laboratória. A Laboratória é uma empresa, é uma startup que ela treina e capacita mulheres para que se tornem profissionais de tecnologia. Durante 6 meses, essas mulheres ficam dentro da Laboratória, sendo capacitadas, treinadas em uma série de habilidades, soft skills também, e passam a estar disponíveis como mão de obra para poder trabalhar com a gente. Nós temos uma parceria com eles e trabalhamos dentro da nossa estrutura com essas profissionais que desenvolvem tudo isso que a gente oferece lá dentro do ecossistema Next. O grande incentivo que a gente precisa fazer é criar mecanismos como esse para poder capacitar esses profissionais. E um segundo fenômeno que está acontecendo, que a gente tem percebido, é que existe uma série de profissionais de outros setores que estão mudando, estão migrando também para esse setor de tecnologia e que precisam, de certa forma, capacitação para que se tornem bons profissionais.
Então, em resumo, o desafio é muito grande. Realmente a gente tem um desafio muito grande de nivelar essa questão de oferta e demanda da mão de obra de tecnologia, mas acredito que nós temos um papel muito relevante na formação desses profissionais e fazer com que a gente minimize e mitigue esse impacto de ter realmente esse descasamento entre oferta e demanda de profissionais. Vamos seguindo pela ordem. Vamos lá. Não, acho que o Julivan colocou super bem aqui e de fato não tem, se a gente ficar aguardando, né, seja ações do governo apenas para isso, né, para a gente ter mais escolas que vão formar profissionais, seja de engenharia de software, engenharia de dados, especialistas em cyber, não vai acontecer num tempo que é minimamente razoável. Esse desbalanceamento é enorme, não é só no Brasil, um fato. Então, acho que todas as grandes instituições vêm fazendo ações muito concretas, não só para trazer para si própria, mas para ajudar a formar pessoas profissionais qualificadas para o mercado, né? O Itaú tem uma série de programas, seja eles de formação de pessoas, inclusive com algumas aproveitando essa oportunidade também para tratar questões sociais, então formação de pessoas em situações de vulnerabilidade, e inseri-las dentro de uma profissão que ela possa ascender, né, na sua vida. Programa direcionado para mulheres, acho que especialmente engenharia de software ainda é uma profissão que majoritariamente é uma profissão que hoje a gente ainda vê muito mais homem do que mulheres, e é algo que a gente precisa ajudar, e as instituições que nós representamos, hoje elas conseguem ter um papel na sociedade e influenciar inclusive nas escolas, porque o que sai da escola, né, não é suficiente, a gente precisa ter mais mulheres trabalhando em tecnologia, mais negros trabalhando em tecnologia, mas não basta a gente fazer as formações, a gente precisa também ajudar as escolas para que desde a partida, quando as pessoas estão ingressando na escola, a gente tem um ingresso maior de mulheres ali também, de negros, e fomente isso. Então, não tem uma outra saída que não seja a gente, de fato, criar iniciativas, através da iniciativa privada, que forme bons profissionais para o mercado, né? É uma carência muito grande. Então, acho que as diversas iniciativas que existem aqui, elas são super complementares e ainda não suficientes. A demanda é muito maior do que existe, então nós precisamos ainda juntos encontrar outros caminhos de criar mais, formar mais pessoas em todo o país, né? Não pode ser um movimento que se centralize em alguns eixos. Rio, São Paulo, Sudeste. Existem hoje polos muito importantes hoje de formação de profissionais de tecnologia em Recife, em outras cidades fora desse eixo, mas ainda é pouco, né? A gente precisa aproveitar esse movimento aqui e aumentar a capilaridade no país para a formação de profissionais em tecnologia. Marcelo, você já comentou até um pouquinho lá queria que você falasse mais um pouco, o BTG está com uma escola também, né? Uma faculdade de tecnologia. Muito bem lembrado. De fato, essa iniciativa foi do nosso chairman, André Esteves, né, fez uma doação de 250 milhões de reais para criar a Intel, né, o Instituto de Tecnologia e Liderança. O Salud, que é o CEO do banco, tem se dedicado bastante a isso também. O banco fez uma doação de 50 bolsas, porque a ideia é que no Intel, que é um instituto voltado para o ensino superior, né, de engenharia de software, engenharia da computação, ele de fato seja uma opção para todo e qualquer aluno no Brasil, né? Enfim, então a gente tem hoje alunos do Brasil inteiro, muitos deles que vieram da rede pública e que se destacaram nas provas, né? E por conta disso o banco tomou a decisão de também abraçar essa iniciativa e oferecer as bolsas para que a gente tivesse certeza de que a gente de fato teria ali os melhores alunos. Essa iniciativa ela vem de um evento que nós participamos lá em 2018 em Stanford, nos Estados Unidos, e a gente fez um painel participando um famoso venture capitalist, Doug Leon, fundador da Sequoia. E num determinado painel ele respondeu que o escritório aqui no Brasil ele tinha tomado a decisão de fechar ou de nem abrir o escritório, porque a gente aqui no Brasil não formava um número de engenheiros que fosse suficiente.
E, de fato, a gente tem essa deficiência, né? Isso nos machucou bastante como brasileiros, né? E a partir daí surgiu a ideia do Intelli. Então, a ideia é que hoje a gente já tem mais de 200 alunos, né? A iniciativa começou lá em 2018, 2019, mas as primeiras turmas começaram esse ano. Eu sou mentor, vários sócios do banco, a gente tem 50 sócios mentorando alunos, né, do Intelli, e fica aqui o convite para que todos visitem, né. A ideia é que a gente, ao longo do tempo, expanda o Intelli para outros estados do Brasil, e o objetivo é tentar reproduzir aqui no Brasil algo parecido ali com o que é o MIT, o que é a Faculdade de Stanford lá nos Estados Unidos. Realmente um centro de excelência que forma líderes com capacidade de, através da tecnologia, transformar o mundo, transformar o Brasil. O Thomas Friedman sempre conta naquele livro O Mundo é Plano, onde ele começou a antecipar ali, alguns anos atrás, já nem lembro se tem 10 ou 15 anos, esse livro muito interessante, O Mundo é Plano, como a internet ia modificar todos os setores, todas as indústrias, e ele conta que a grande revolução na Índia foi quando eles criaram os minis MITs, né, espalhados pelo país, e formaram profissionais, desenvolvedores, né, de linguagem Java, de internet, programadores, desenvolvedores, e eles ainda tinham inglês a favor, né? A gente precisaria de algo nesse sentido, né? Numa grande empreitada disso. A Caixa pensa em alguma coisa, o governo do seu lado pensa em iniciativas, a gente está vendo algumas, né? A XP tem outra, como essa mencionada pelo BTG, tem outras ideias aí em curso? A nossa perspectiva, pelo fato de ser um banco público, é o desenvolvimento do público interno, né? A maior parte dos nossos colegas de tecnologia são oriundos do próprio banco, na verdade da carreira administrativa, que em algum momento acessam as áreas de tecnologia. E eu acho que, na verdade, Mona, depois dessas experiências todas que eu citei e do quão revolucionário foi digitalizar esse público todo, a gente vê que, na verdade, a gente tem um time muito valoroso de tecnologia, né, que perpassa a tecnologia, na verdade é transversal por todas as unidades do banco, no sentido de poder fazer a resposta daquilo que as pessoas precisam, daquilo que o cidadão precisa nos seus serviços essenciais. Então, assim, o desenvolvimento é constante das nossas pessoas, das habilidades de TI, do próprio time de tecnologia, mas eu acho que vale, na verdade, destacar, depois de tudo que a gente viveu nesse período recente, na verdade, é um reconhecimento de quanto esse time, formado pelos colegas da própria Caixa e, claro, complementado por uma série de prestadores externos, vem revolucionando e vem promovendo acesso ao crédito, acesso à bancarização, acesso a serviços essenciais, aliás, para uma população brasileira que até pouco tempo atrás estava fora desse mercado. Perfeito. Bom, acho que nós chegamos ao final, né, desse painel. Se alguém quiser ainda achar que ficou faltando alguma coisa nessa conversa do digital, se quiser partir para alguma consideração final, que levante a mão ou se cale para sempre. Podemos encerrar. Então, em nome da FEBRABAN, eu agradeço a presença de vocês aqui nesse painel. Muito obrigada também ao público que nos acompanha aqui e virtualmente. Acompanhem o resto da programação nessa arena, nas outras de baixo, e visitem a Feira FEBRABAN Tech. Até a próxima.